Olá, eu sou a Mariana e hoje eu vim tirar suas dúvidas sobre o consignado CLT. Quem tem direito ao crédito do trabalhador no caso de MEI? No caso de microempreendedores individuais, o consignado privado não está disponível para o próprio empreendedor, mas sim para seus funcionários contratados, sobre o regime CLT. O desconto das parcelas do consignado será feito diretamente na folha de pagamento desses empregados, por meio da integração do e-social com os sistemas responsáveis pela execução do crédito. Como a parcela do crédito do trabalhador será inserida na folha de pagamento do empregado do MEI? A parcela do consignado privado será automaticamente inserida na folha de pagamento do empregado MEI por meio do e-social. Se o empregador não utilizar os módulos web simplificados, ele deverá consultar os valores no portal Emprega Brasil. Os descontos da rescisão serão recolhidos via DAI ou FGTS digital, dependendo do motivo do desligamento. Onde o empregador MEI pode consultar as informações sobre o crédito do trabalhador dos seus empregados. O empregador MEI pode consultar as informações sobre o crédito consignado dos seus empregados no portal Emprega Brasil. Se não utilizar os módulos web simplificados do e-social, ele deverá acessar esse portal para verificar a existência do crédito e o valor da parcela a ser descontada. Como o empregador MEI deve realizar o recolhimento das parcelas do crédito do trabalhador descontada dos empregados? O empregador MEI deve recolher as parcelas do crédito consignado descontado dos empregados por meio da guia DAI do e-social. Se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho, os valores descontados na rescisão devem ser recolhidos na mesma guia de recolhimento do FGTS, podendo ser o DAI ou o FGTS digital, dependendo do motivo do desligamento. É possível sacar o FGTS e contratar o consignado CLT ao mesmo tempo? Sim, dá para sacar o seu FGTS e contratar o consignado CLT ao mesmo tempo, desde que você tenha direito ao saque do FGTS, como em caso de demissão sem justa causa, saque aniversário, entre outros. E também atenda aos critérios de crédito CLT. Uma coisa não impede a outra, mas é bom ficar atento. Se você for demitido, por exemplo, e tiver um consignado ativo, o valor das parcelas pode ser descontado da rescisão, ou até mesmo aparecer na guia do FGTS, dependendo do tipo de desligamento. O ideal é confirmar direitinho com o banco que vai oferecer o crédito e, se tiver dúvida, consultar as regras mais recentes do FGTS. Dá para cancelar o consignado CLT depois que ele começou a ser descontado? De forma geral, não dá para cancelar o consignado CLT depois que ele já começou a ser descontado diretamente da folha de pagamento. Isso acontece porque esse tipo de empréstimo é consignado, ou seja, o valor das parcelas é abatido automaticamente do seu salário e o contrato já foi firmado com a instituição financeira. Mas se você quiser quitar o empréstimo antecipadamente, aí sim é possível. Nesse caso, você entra em contato com o banco ou a instituição que te concedeu o crédito e solicita o valor do saldo devedor e faz o pagamento à vista do que ainda falta. Inclusive, nesse tipo de quitação, você tem direito a desconto dos juros futuros. Se meu salário for menor do que a parcela do consignado CLT, o que acontece? Se o seu salário for menor do que a parcela do consignado CLT, o sistema faz um desconto parcial automaticamente, de acordo com o que for possível reter naquele mês. O restante do que falta pode ser cobrado depois, dependendo das regras do banco. Além disso, o empregador recebe um aviso no sistema e pode te informar que o valor total não foi descontado. Ou seja, você continua com a dívida do valor que ficou faltando. Se isso acontecer com frequência, o ideal é conversar com a instituição financeira para ver as opções, como renegociação ou ajuste nas parcelas. Precisa avisar a empresa se eu contratar o consignado CLT? Não precisa. Se você contratar o consignado CLT, a própria instituição financeira informa tudo direto no sistema. O empregador vê os dados no portal Emprega Brasil. O valor da parcela, o código do contrato e da instituição já vão aparecer para a empresa lançar no e-social. Então não é você quem precisa avisar, o processo é totalmente automatizado. O consignado CLT é liberado na hora ou demora para cair? O consignado CLT não cai na hora, mas também não costuma demorar muito. Depois que o contrato é fechado com o banco e os dados são validados no sistema, o valor geralmente cai na conta em alguns dias úteis. O tempo pode variar um pouco de acordo com a instituição financeira e se está tudo certo com seu cadastro e no sistema do e-social. Se tiver algum dado pendente ou erro, pode atrasar um pouco mais. Tem algum risco da empresa não descontar o consignado CLT e eu ficar devendo? Sim, pode acontecer, mas é raro. Se a empresa não lançar corretamente o desconto no e-social, por erro ou atraso, a parcela pode não ser descontada do seu salário naquele mês. Mesmo assim, o valor continua sendo sua responsabilidade,
porque o contrato do empréstimo é entre você e o banco. Ou seja, mesmo que a empresa não desconte, você ainda deve aquela parcela e o banco pode te cobrar depois ou até considerar uma inadimplência. Por isso, vale a pena ficar de olho nos seus contra-cheques e avisar o RH se notar que o desconto não veio. Melhor garantir que está sendo tudo pago certinho. Como funciona o desconto do consignado CLT se eu tirar férias? Boa pergunta. Se você tirar férias, o desconto do consignado CLT continua normalmente, já que você ainda está recebendo o salário, só que de forma adiantada. Nesse caso, o valor da parcela já vem descontado junto com o pagamento das férias. Já em caso de afastamento, como doença ou licença, o desconto vai depender da situação. Se você ainda estiver recebendo o salário da empresa, o desconto segue normalmente. Mas se estiver recebendo o benefício do INSS e não tiver mais pagamento pela empresa, o desconto pode ser pausado temporariamente ou acumulado, dependendo das regras do banco. Por isso, se for afastar, é importante avisar a instituição financeira e conferir como ficará o pagamento das parcelas nesse período. O banco pode aumentar o valor da parcela do consignado CLT sozinho? Não, o banco não pode aumentar o valor da parcela por conta própria. Quando você contrata o consignado CLT, o valor da parcela, o número de meses e os juros já ficam definidos em contrato. Tudo isso tem que ser aprovado por você antes do desconto começar. Então, se aparecer um valor diferente do combinado no seu contra-cheque, o ideal é falar com o banco na hora e também avisar o RH, para verificar se houve algum erro no lançamento. O banco pode negar o consignado CLT mesmo eu tendo salário fixo? Sim, o banco pode negar o consignado CLT mesmo que você tenha salário fixo. Ter uma renda estável ajuda, mas não garante a aprovação. A instituição financeira também leva em consideração outros fatores, como seu histórico de crédito, se você já teve dívidas, o valor da sua renda em relação ao valor da parcela, se já tem outros empréstimos em andamento e as regras internas do próprio banco. Ou seja, mesmo com o salário em dia, o banco pode entender que o risco é alto e não liberar o crédito. Cada instituição tem seus próprios critérios. Então, se for negado em um lugar, vale tentar em outro. Posso usar o consignado CLT mesmo se já tiver outro empréstimo em andamento? Sim, você pode usar o consignado CLT mesmo que já tenha outro empréstimo em andamento, desde que ainda tenha margem consignável disponível. Isso significa que a soma das parcelas dos seus empréstimos não pode ultrapassar o limite permitido de desconto do seu salário, que é de 35%. Então, se ainda tiver espaço dentro desse limite, o banco pode aprovar um novo crédito. Mas ele vai analisar seu perfil, seu comprometimento de renda e os riscos da operação. Ou seja, mesmo podendo, não é garantia de que o banco vai liberar, porque depende da política de crédito de cada instituição. O valor do consignado CLT cai na conta salário ou pode ser em outra conta? O valor do consignado CLT normalmente cai direto na conta salário, que é a mesma onde você recebe o pagamento da empresa, mas isso pode variar de acordo com o banco que libera o empréstimo. Em alguns casos, se você tiver indicado outra conta no momento da contratação, o dinheiro pode cair lá. Então, o ideal é confirmar com o banco na hora de fechar o contrato para saber direitinho onde o valor vai ser depositado. Se eu for demitido, o banco pode descontar as parcelas do consignado CLT tudo de uma vez? Não, o banco não pode simplesmente descontar tudo de uma vez se você for demitido, mas algumas coisas mudam. Se você for mandado embora por motivo que permita sacar o FGTS, como demissão sem justa causa, o valor que ainda falta para pagar do crédito pode ser abatido do seu saldo FGTS, antes de você receber. O banco pega esse valor direto do fundo. Agora, se a demissão não der direito ao saque do FGTS, como no caso do pedido de demissão, aí o que falta do empréstimo continua sendo cobrado normalmente, mês a mês, pela forma que o banco vier definir, como boleto ou débito em conta. Tem como cancelar o consignado CLT antes da primeira parcela ser descontada? Depende do banco, mas na maioria dos casos sim, dá para cancelar o consignado CLT antes da primeira parcela ser descontada, desde que o valor ainda não tenha sido usado por você e você não tenha perdido o prazo de arrependimento. Geralmente, existe um prazo de até 7 dias após a liberação do dinheiro ou da assinatura do contrato para você desistir do empréstimo, sem pagar multa, desde que devolva o valor integral ao banco. Então, se você contratou e se arrependeu logo em seguida, o melhor a fazer é entrar em contato com o banco o quanto antes para confirmar as regras de cancelamento e devolver o valor que já tiver caído na sua conta. Vale sempre conferir o contrato, ele traz todos esses detalhes. O desconto do consignado CLT vale para o 13º também? Sim, o desconto do consignado CLT vale também para ser feito no 13º salário, porque ele funciona como parte da sua remuneração. E o empréstimo consignado é descontado diretamente da folha de pagamento. Na prática, se o 13º for pago separadamente, em uma ou duas parcelas, o sistema pode sim fazer o desconto da parcela do empréstimo nesse pagamento, assim como faria com o salário normal. Mas isso também depende de como a empresa lança essas informações no e-social e das regras do banco.
Ou seja, pode ter desconto no 13º sim, então é bom se programar para isso e se quiser confirmar certinho, consulte a instituição financeira ou RH da sua empresa. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, comente aqui embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever e seguir os canais oficiais da Empresta.